Bom dia! Para quem não me conhece, eu sou Ana, sou autista, tive meu diagnóstico ano passado e sou mãe do Gabriel. Vem dar um oi, Gabi. E pelo menos dá um oizinho, Gabi. De 9 anos, que também é autista. O- Não, senta aqui. Não, Oi. não aparece, amor. Só pra dar oi. Senta aqui. Mas não apareceu, senta. Oi. Tá bom. Não quer aparecer mais, a gente não vai forçar, né? Hoje eu vou falar sobre bullying. Bullying e sobre diagnóstico. É importante para a gente não sofrer bullying, para a gente se proteger, esconder o diagnóstico? Não devemos falar para os outros que nosso filho é autista como proteção? Então vamos lá. Gente, eu sofri muito bullying. Isso eu tive meu diagnóstico ano passado. Porque apesar de ninguém saber que eu era autista, não ter diagnóstico de autismo, eu tinha as características, né, gente? Eu tinha as características. E, filhinho, e pior ainda, eu me sentia muito culpada. Porque aquela meu jeito atrapalhado, aquelas minhas dificuldades, eu interpretava como não estou me esforçando direito, eu sou burra, eu tenho algo e não sei o que é. E a minha autoestima ficava muito baixa. E quando a autoestima da gente fica muito baixa, a gente fica muito mais alvo de bullying. Por quê? Porque a gente acha que é mesmo merecedor daquele bullying. Eu não tinha boca para me defender, entendeu? As pessoas na escola me riam de mim, me chamavam de urubu, me chamavam de boca aberta, né? Uma coisa diária, constante. E eu não respondia, eu não falava, prof, né? Isso tá me incomodando, me ajuda. E a professora nem percebia que na minha época, mesmo eu estudando em colégio particular, né? Um dos melhores na minha cidade, eram 43 crianças por turma, na terceira, quarta série, 43 crianças numa sala. Então a professora nem muitas, acho que ela nem via. E como eu também não me manifestava, e daquilo virava-se mais alvo de bullying. Claro que a gente tem que trabalhar o bullying com as crianças, né? Eu trabalho muito com meu filho para ele não fazer bullying também. Mas também a gente. Como é que eu vou explicar? Uma das pessoas que fazia muito bullying comigo, que me chamava de bocó para baixo, tá? Uma colega minha, ela era bem gordinha. Eu não tô dizendo que as pessoas gordas devem sofrer bullying, claro que não. Mas do jeito que é a sociedade, seria um motivo para ela sofrer bullying, né? E ela não sofria. Por quê? Porque ela tinha uma autoestima muito boa. Ela era jogadora de tênis, né? Ela ia para vários estados competir. Então, imagina, os pais deviam por colocar lá em cima, né? Elogiar. Então, mesmo ela sendo gordinha e tal, né? Aquele estereótipo que para nossa sociedade é um motivo de bullying, ela nunca sofreu bullying. E ainda fazia muito bullying comigo, né? Então, a autoestima é muito importante. E aí que eu vou chegar num ponto. O meu filho, Gabriel, que vai fazer 10 anos no mês que vem, ele teve diagnóstico com 5 anos. Todo mundo sabe que ele é autista. Ele, há 3 anos, sabe que é autista. Todo mundo sabe. E até hoje ele não sofreu bullying, né? E eu converso muito com ele. Eu tenho, assim, muito diálogo, muita conversa. Até porque eu tenho essa preocupação muito grande. Essa foi a minha maior preocupação quando veio o diagnóstico. Foi por isso que eu fiz esse canal. Porque esse sofrimento que eu passei, eu não quero que nenhum autista passe. Eu não quero que meu filho passe. Por isso que eu fiz esse canal, tá? E daí eu converso muito com ele, eu tenho muita liberdade, muito diálogo, para quando, infelizmente, se isso vir a acontecer, eu puder acolher, puder apoiar. Mas graças a Deus, até o momento, não aconteceu. E ele me conta muita coisa, né? E eu acredito que é muito por. Os tempos estão mudando, né? Mas a gente sabe que hoje em dia existe muita maldade, muito bullying ainda, né? Mas eu acho que de repente é pela autoestima. Porque eu sempre falei, Gabriel, tu é autista, mas tu é capaz, tu é inteligente. Uma vez ele falou, eu não sou normal. Claro que tu é normal. Tu é normal, sim. Tu tem apenas um transtorno, né? Mas tu é tão inteligente quanto os outros, tu é normal, sim. Isso não é doença, tu não é anormal, tu simplesmente é autista, né? E respeito, que eu falei, as estereotipias dele, o jeito dele, trato com naturalidade.
né? E por incrível que pareça, né? Ele tá numa turma de 4º ano com 24 alunos, eu acho, né? Quantos alunos tem a tua turma? 24 alunos, né? E tem sempre aqueles que é normal, né, gente? Uns 5, 6 aluninhos que são os mais arteiros, mais rebeldes, né? Os mais, assim, como é que dizer? Brigão, né? Respondão, né? Tal. E esses 5 ou 6 alunos que são assim, né? O Gabi me conta, e eu até perguntei esses tempos pra professora apoiadora se realmente era assim, que às vezes o Gabriel não mente, mas às vezes vai que ele tá entendendo errado, né? Porque às vezes tem aquela parte muito de ingenuidade, né? Mas é assim mesmo. Esses que são 5, 6, assim, digamos assim, arteiro, respondão, que responde a professora, que não se comportam e tal, né? Que seriam os que, né, digamos assim, o perfil para fazer bullying com o Gabi, eles defendem o Gabriel. E isso eu acho assim uma coisa assim muito muito legal, né? Muito assim, nossa, muito boa, sabe assim, sabe? Muito, 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 muito legal, né? Ele até falou uma questão da educação física, né? Que teve lá uma frustração, Gabriel tem muita frustração com troca, com mudança, com perder, uma coisa que eu tô trabalhando com ele. E ele teve uma frustração dessa, né, na educação física, no momento de vôlei, né? E daí tinha que estar trocando e queriam que ele trocasse, ele não queria sair. E daí falou, né, que um coleguinha dele, né, um dos mais arteiros, foi lá e defendeu ele. Não, o Gabriel não vai sair, não sei o que e tal. Defendeu o Gabi. E é um dos mais, né? Eu não gosto de rotular, gente. Você não pode rotular ninguém, né? Temos que respeitar, né? Mas eu acho que vocês entenderam o que eu quis dizer, né? Então, eu acho muito importante, sabe? Porque tem muito, assim, mito sobre isso. O primeiro neuropediatra que o Gabriel pegou quando tinha 5 anos, quando estava com suspeita de autismo, e eu comecei a pressionar, é autista ou não é? Eu preciso saber, né? Pra saber lidar com o Gabi, fazer as terapias adequadas e tal. Ele falou assim pra mim, mesmo se eu souber o que ele tem, eu não vou dizer para não rotular ele. Eu troquei de neuropediatra, né, gente? Troquei. O outro, eu passei tudo pra ele. Ele me deu laudo de autismo. Laudo de autismo, grau moderado, do Gabriel, aos 5 anos. Porque, gente, isso é preconceito do próprio médico. Se a gente olhar o autismo como algo ruim, se o próprio médico olhar o autismo como algo ruim, o pai e a mãe olhar, a gente mesmo está sendo preconceituoso. Claro, gente, eu não tô romantizando. O autismo não é legal. Não é uma coisa boa, não. É um transtorno. Traz muito sofrimento, muitas dificuldades. Sim. Não é só um jeito diferente de ser, não. Só que a partir do momento que a gente tá escondendo, a gente mesmo tá tendo vergonha daquilo. Entendeu? A gente mesmo tá sendo preconceituoso, né? E outra coisa, eu me lembro quando eu comecei, aos 12 anos, eu tive convulsões, né? E daí comecei a tomar anticonvulsivo aos 12 anos. Eu já até falei nesse canal, mas vou repetir, né? Pra ver como é que é. Como a gente, como adolescente e criança, interpreta também. E o neurologista na época, né, com a intenção de me proteger e tal, imagina naquela época também, 1992, os preconceitos eram muito maior ainda, em questão das doenças mentais, que epilepsia é uma doença mental, né? Não é uma doença mental, é uma doença neurológica, né? Já autismo é um transtorno do neurodesenvolvimento. Daí ele falou assim, ai Ana, não conta pra ninguém, pros teus amigos, pra ninguém que tem convulsão, ninguém precisa saber, tá? O que eu com 12 anos, e até hoje eu me lembro dessa fala, o que eu interpretei? Eu tenho algo que é vergonhoso, eu tenho algo que se eu contar pros outros, os outros não vão gostar de mim. Aquilo me fez muito, muito mal. Eu sei que ele fez com a intenção, né, de repente de me proteger. Mas a partir do momento que tu pede pra esconder, eu interpretei assim. Eu me senti muito mal. E é isso que eu falo pra vocês. E às vezes eu escuto isso também de outros profissionais da saúde. Ai, não é bom tu tá dizendo que ele é autista. Não é bom tá falando sobre autismo com ele. Por quê, gente? Por quê? A verdade é sempre o melhor caminho. E não é tu ter o diagnóstico ou não. Acabei de dar exemplo, né? Como eu sofri um montão de bullying sem ter o diagnóstico. Até porque, né? Até para os professores, às vezes, porque os professores achavam, né, que eu não estava prestando atenção, que eu não estava me esforçando direito, eu era muito criticada, apesar que eu era uma aluna bem quieta, eu era uma aluna muda, tinha um bom comportamento,
mas eu tinha dificuldade de concentração, de atenção. Então, muitas vezes eles, né, acabavam me xingando porque achava que faltava atenção, dedicação, né? Então, é o contrário, na minha opinião, entendeu? E não é isso que causa o bullying. E isso foi destruindo muito a minha autoestima, porque eu fui sofrendo muito, muito bullying e foi me culpando. Porque, se tanta gente fala que eu sou feia, há pouco tempo eu comecei a olhar no espelho e não me achar horrível, tá, gente? Porque quando começam todo dia a falar que tu é um urubu, que tu é feia, que tu é horrível, que tu tem uma boca aberta, a gente acaba acreditando, né? E quando tu vê que tu tem um monte de dificuldade e tu não entende o motivo, a culpa é tua mesmo, entendeu? Então tudo isso fez muito mais mal do que eu tivesse tido o diagnóstico. Claro que a culpa não é de ninguém, porque na minha época não se existia diagnóstico de autismo, né? Não teria como eu ter esse diagnóstico, né? Então não é culpa de ninguém, não é culpa dos meus pais, não é culpa de ninguém. Na minha época não tinha, né? A medicina não tinha esse conhecimento de autismo leve, né? Não teria como ter, né? Minha mãe fez tudo que pôde, né? Me levou em fonoaudióloga há 3 anos, né? Uma vez escutei de uma mãe de uma amiga, quando eu tinha uns 8 anos, estava na casa de uma mãe de uma amiga minha, né? Eu fiz fonoaudióloga na infância, 3 anos particular. Minha mãe fez tudo que pôde, né? Meus pais fizeram tudo que pôde, na culpa deles. E uma mãe de uma amiga minha falou que, como eu ainda falava erradinho, né? Trocava as letras, tempo, né? Ela falou assim pra mim, eu tinha 8 anos, estava na casa da minha amiga, né? Pergunta pra tua mãe se quando tu não era bebê, ela não deixou tu cair no chão e bateu a cabeça, pra tu falar desse jeito. Eu com 8 anos. Aquilo assim, imagina o que fez na minha mente, no meu psicológico, né? Então, a gente não precisa esconder o diagnóstico, a gente não precisa, né? E eu penso assim, aqueles que tiveram preconceito a partir do momento que souberem que a gente é autista, são pessoas que não merecem estar ao nosso lado, né? São pessoas, né, não vão acrescentar nada. Então, por isso que eu acho que a gente não precisa e não deve esconder. E eu não escondo, né, o diagnóstico do meu filho para ninguém. Mas muita gente, muitos pais, muitos profissionais da saúde acham que a gente tem que esconder, que a gente tem que estar falando sobre autismo, né? E isso eu acho que é muito pior por tudo que eu tô falando agora, né? E traz muito sofrimento, né? A minha autoestima hoje é muito baixa por causa desses bullying que eu sofri, né? E quanto mais a autoestima baixa, mais a gente fica sem reação e mais a gente é alvo e mais bullying a gente sofre, né? Então, é isso que eu queria falar com vocês hoje. E vocês comentem aí nos comentários, comentem aí. Vocês acham que o diagnóstico traz mais bullying? Falar sobre o diagnóstico traz mais bullying ou não? O que causa mais bullying? Vocês concordam com o que eu estou falando aqui? Deixem nos comentários. E não esqueçam, gente, se inscrevam no canal, curte se gostou, curte agora para não esquecer, compartilhem, tá? Porque sem vocês a gente não vai crescer. E se a gente não crescer, a gente não vai chegar na casa de muitas e muitas famílias para falar sobre autismo, para ter mais inclusão, ter menos bullying, né? Para divulgar a causa autista, né? Sem vocês eu não vou conseguir alcançar esse objetivo, tá, gente? Então por hoje é só, tá? Se tiver alguma dúvida sobre esse assunto também, deixe nos comentários, que eu respondo com o maior carinho, tá? E toda sexta, às 8 da noite, live no meu Instagram, Nits Ana Paula, tá bom? Fique com Deus e um ótimo final de semana.